Morro agudo, né? Penúltima prova. Paciente tabagista inverterado apresenta projeções difusas em dorso de língua devido à retenção de queratina na superfície das papilas filiformes. O diagnóstico e a possível forma de tratamento para esse paciente são, respectivamente... O Adriano está perguntando se essa estomatite nicotínica pode ter relação com fumo invertido. Até pode, tá? Só que o fumo invertido também tem relação com câncer. A estomatite nicotínica, na verdade, Adriano, ela geralmente ela não é uma lesão cancerizável, tá? Mas é aquela lesão que a forma parece um barro ressecado na região de palato duro. É essa a etiologia. Se, né, agora essa questão foi sacana, né, eu fui sacana, eu já coloquei a alternativa correta e realmente é língua. A Natália falou, estomatite tem pontos de inflamação. Sim, na verdade, esses pontos de inflamação eritematosos justamente são as saídas dos ductos das glândulas menores, né? Então, esses pontinhos de inflamação avermelhado, geralmente se referem à saída do ducto da glândula menor da região do palato, tá? Então, é bem colocado. A Rose falando de leucoplasia, não é só nas laterais, tá? Pode acontecer no palato. Pode acontecer, é que não é comum no dorso, mas pode acontecer, tá? Então, é que é mais comum, tá, Rose? O que você colocou faz sentido. A leucoplasia, a mais perigosa, quando a gente fala de leucoplasia, é a leucoplasia que acontece no bordo lingual ou no ventre, né? Agora, a estomatite nicotínica é no palato, isso sim. Quanto à leucoplasia, ela pode acontecer em qualquer lugar da boca, tá? Agora, uma região perigosa é o que você falou. Região perigosa é a região do bordo lingual, porque é uma região em que acontece muita transformação maligna dessas leucoplasias. Então, consequentemente, a gente tem que tomar um baita cuidado, né? Para que quando aconteça essa leucoplasia, a gente... Se está em bordo lingual, a biópsia é obrigatória, em qualquer região, né, se for. Lembrando, né, que leucoplasia, qual que era a definição? Placa branca não removível raspagem, que não pode ser caracterizada histológica e clinicamente como nenhuma outra patologia, tá bom? Mas a resposta, como vocês colocaram, como eu, acabei dando a resposta para vocês de bandeja, língua pilosa, né? Lembra que língua pilosa é diferente de leucoplasia pilosa. A Adriano está perguntando de lúpus eritematoso. Lúpus eritematoso é uma doença autoimune, né, que pode envolver vários sistemas, e dentro das patologias, né, que podem acometer o complexo maxilomandibular, o lúpus pode ter manifestações, né, na boca, por exemplo, como úlceras, né, e aí o problema do lúpus é que é uma doença de difícil diagnóstico. O lúpus, você pode usar alguns exames, né, FAM, por exemplo, exames de sangue com alguns componentes. Então, se o paciente for FAM positivo e tiver algumas manifestações clínicas, ele pode ser enquadrado como lúpus. Lúpus também é um diagnóstico difícil, porque é um diagnóstico de exclusão. E aí o paciente... O maior problema do lúpus, né, é que esses pacientes podem, tem o lúpus discoide, né, que o paciente pode ter aquela asa de borboleta. Lembra que o lúpus, né, um dos tratamentos é a famosa medicação que entrou na discussão nacional do ano, né, a cloroquina. Cloroquina é uma medicação que é um antimalárico que foi, por testes, né, acabou sendo utilizado para o lúpus, porque observou-se na população que o uso de cloroquina tratava ou controlava bem esses pacientes com lúpus eritematoso. O professor fala um pouquinho de lúpus. Fernando, nem me fala, caiu na prova, eu acertei, anularam. Por que não poderia ser a A? Ó, Rosa, paciente tabagista, é um indicativo de A, né? Perfeito. Apresenta projeções difusas em dorso de língua. Ele não fala, nesse caso, Rose, de placa. Ele teria que falar de placa branca, especificamente. Porque projeção difusa, ele está falando de uma hiperplasia das papilas filiformes, ou
uma hipertrofia, uma hiperplasia. Então, essa projeção, ela não é uma placa. E aí, por isso que a gente não pode colocar A, né? E poderia ser, por exemplo, se tivesse placa branca, realizar biópsia excisional? Poderia, desde que a lesão não fosse muito grande, ou desde que não houvesse, né, a hipótese diagnóstica de carcinoma, porque sempre lembra que a indicação de biópsia incisional é quando existe uma possibilidade, né, hipótese diagnóstica de lesão maligna. Então, se você suspeitar de uma lesão maligna, sempre tem que fazer incisional. Ou se é uma lesão muito extensa, aí também vai ser necessário biópsia incisional. Confunde, com certeza. Então, o detalhe aqui, gente, na verdade, ele está te levando mesmo, como vocês falaram, né? O paciente tabagista, né? E fala, parece que está encaminhando para leucoplasia ou estomatite nicotínica mesmo, sem dúvida. Mas essas projeções difusas em dorso, porque dorso também não é a região mais comum de leucoplasia, e aí essas projeções que matam um diagnóstico de língua pilosa, tá? Claro que língua pilosa é aquela situação lá que o paciente parece pelo na língua, né? Que a gente vai mostrar daqui a pouco uma figura. A Fernanda falou, essa progressão lembra, pelo decorei assim, leucoplasia pilosa. Leucoplasia pilosa é aquela lesão relacionada com paciente HIV, né? Legal.